Então, gente, está funcionando. Acabei de testar agora. Vamos lá. Hoje nós temos bastante coisa para conversar e eu entrei lá no fórum e vi que vocês tinham dado respostas assim bem interessantes em relação, principalmente ao texto, né? E alguns de vocês conseguiram estabelecer uma conexão entre o texto e os vídeos. E a gente está aqui hoje para discutir sobre essas questões, tá legal? Principalmente no que diz respeito ao pensamento dos autores em relação à mediação e à formação do professor. Tá? Tem um momento que eles colocam mesmo o professor como esse mediador dos museus, no caso aí bem específico dos museus científicos, e a gente está aí para conversar a respeito. Vamos lá? Quero ouvir vocês. Vamos fazer essas trocas aí. Já houve um início de troca lá no fórum e agora a gente complementa, tá? Palavra é de vocês. O texto que ele fala, que chama a atenção, é a questão do profissional que trabalha nesse museu, né? Que ele conhece cada parte do museu lá e procura as pessoas que visitam lá situar, né, as pessoas em cada parte, né, do museu. Que mais em museu de arte, de história natural, de ciências, o mediador é meio que uma pessoa treinada ali para poder apresentar, né, a exposição de alguma coisa científica ali. Né? Essa coisa do você sair da sala de aula, que é museu, seja de ciência, ou de história natural, essas coisas, parece que já é um ambiente extra classe, né? Você sai ali daquele mundo ali do que você não vê, né? Por exemplo, em escolas não tem um laboratório para você apresentar experiências, seja de química ou física, né? E esses museus, principalmente de ciência, ele faz essa parte muito bem, né? Legal, Fabiano. Um pouquinho mais como se fosse uma extensão da sala de aula, a gente pensando na perspectiva de educação dentro de um espaço não formal, né? Um espaço educacional não formal. Vamos lá, gente. Vamos lá, mais contribuições aí. É interessante ressaltar que a ideia de uma aula síncrona, né, é essa aproximação da gente através da nossa fala, entendeu? Tem alguns então tem problema no microfone e no chat assim o, é bem interessante que a gente possa fazer essa transição, essa questão da discussão, né? Já que é só o som da nossa voz. Acredito que isso daí diminua um pouquinho a questão da timidez. E a gente, já que estamos falando, né, das mediações, né, nas visitas de museus, façamos de conta que estamos no museu mediando uma visita com aqui pelo menos 11 usuários. Vamos lá, vamos tentar? Eu vi
tantas colaborações interessantes lá no fórum de vocês. Eu acho que tem um pessoal que não tem microfone, então dificulta um pouquinho. Sim, Fabiano. Quem está dizendo aqui é o Bruno e a Ariane, que estão com o microfone impossibilitado nesse momento. Mas tem mais gente aí na sala, tem gente que pode falar. Vamos lá, gente, vamos tomar coragem? Professor. Professor Wellington, bom dia. Bom dia. Eu posso ler o meu comentário sobre o artigo? Seu comentário bem completo e bem complexo. Tá. E aí a gente vai destrinchando ele, pode ser? Pode ser. Beleza. Pode ser assim para todo mundo, tá? Caso queira. Bom, eu vou começar, tá? É um artigo muito interessante. Há como principal proposta as especializações de professores, especialização de professores, tornando-os mediadores do conhecimento em museus. Até a leitura, eu pensava o quanto era importante as visitas dos alunos aos museus, mas não fazia ideia da importância de um professor ter conhecimentos específicos para a realização de tais visitas. Talvez, por esse motivo, meus professores nunca levaram minha turma aos museus. Os museus são verdadeiros santuários de relíquias. Guardam objetos de natureza histórica e social, revelam nosso passado e ajudam a construir um presente melhor, sendo uma verdadeira fonte de conhecimento. Nas escolas, o trabalho dos professores com visitas aos museus desmistificam o passado e tentam tornar seus alunos melhores cidadãos para o futuro. Não há casamento tão perfeito. Aprendi que nossas crianças estão sendo preparadas para suprir as necessidades de mercado. Viver em sociedade tornou-se sinônimo de ocupação trabalhista. Enquanto isso, usurpamos o conhecimento e negamos a essência aos alunos, a essência humana aos alunos. Toda essa necessidade capitalista, não estou falando mal do capitalismo, faz com que estejamos atrasados com a educação de qualidade nas escolas brasileiras. Esse foi o meu comentário, professor, sobre o artigo. Como faz um pouco de tempo que eu li, então eu não estava um pouco com a memória atrasada. Não, ótimo, Wellington. Vou aqui aproveitar. A gente tem duas possibilidades. Eu estou anotando aqui algumas coisas. Ou as pessoas vão lendo seus comentários, caso queiram, e no final a gente vai pontuando eu destaco alguns pontos importantes, a gente discute, vocês também destaquem os de vocês, ou a gente, por comentário, já vai fazendo o destaque dos pontos. O que vocês acham? Comentário, Fabiano, Ariane, vamos lá, Bruno, Carlos também, vamos ver o que eles estão falando. Por comentário. Bom, já venceu. Então vamos lá. A primeira coisa assim que o Wellington coloca é a questão relacionada ao museu como um santuário de relíquias. Apesar do termo ser um termo ligado à questão religiosa, o entendimento que ele quis dar foi a questão da proteção, do que ele contém em nível de relíquias. Se fala em história, que contam a história da condição humana, a história de
todos os artefatos culturais e sociais que constroem uma sociedade, enfim. Isso parece que está posto somente pelo fato do museu guardar todas esses pedaços vivos da história. E parece que se olha para o museu e automaticamente já se pensa dessa forma. Mas eu diria a vocês que não. Eu tenho a desconfiança de que isso precisa ser relembrado, principalmente nas escolas, sabe? E porque muitas vezes isso pode estar posto em nossa visão, em nossa cabeça, mas não na visão e na cabeça das crianças e da população como um todo. Vamos pensar assim, sugiro-lhes, quantas pessoas têm o hábito de visitar museus e quantas vezes por ano? Façam uma reflexão, quantos museus vocês já visitaram e quantas vezes no ano vocês o fizeram, durante a vida de vocês. Que legal, a Ariane falou, eu nunca fui, isso é muito importante. O Carlos, foi só uma vez, está dizendo aqui. Poxa, é importante que nós trabalhemos com uma franqueza para a gente poder refletir sobre a nossa prática enquanto professoras e professores. Nossa futura prática docente, e eu, como já falei com vocês, a partir do momento que vocês entraram na licenciatura, para mim são professoras e professores, por isso que assim os trato, só não se formarão caso não queiram ou alguma intercorrência muito grave aconteça, ou por desistência, mas é muito importante. Se nós que estamos ligados à educação fomos muito pouco ou não fomos ao museu, imagina a grande massa, o grande contingente populacional do nosso país, que não tem acesso a determinados bens culturais, né? E que não tiveram esse estímulo durante toda a sua vida. A Roseli Oliveira está falando, já fui nos daqui de Santos várias vezes, inclusive todas foram em passeios escolares, olha que legal. A Roseli é uma das exceções, mas eu penso que o grande público, principalmente o pessoal da minha idade, né, não teve essa oportunidade. Eu, por um acaso, fui muitas vezes por conta da minha irmã ter sido professora, ela é professora, aposentada, mas é professora, e sempre muito ligada à questão da arte, cultura, ela sempre foi, ela acabou ajudando a me construir culturalmente num pensamento de afeição a visitas a museus. A Beatriz está dizendo, eu fui em passeios, era um hábito de todo ano ter visitas escolares, sempre achei interessante e lembro de todas as vezes. Mas olha só, Beatriz, que bom que você pegou essa época. Isso é uma coisa remanescente dos anos 2000, final dos anos 90, não era tão comum assim. E aí, o Wellington faz um outro comentário super interessante, sabe, que a questão não foi exatamente com essas palavras, mas que viver em sociedade significa muito mais do que você ser preparado de maneira alienada para o mundo de trabalho, para uma sociedade capitalista. E ele frisa, não estou aqui criticando ou depreciando a sociedade capitalista, mas ela, pelo que eu entendo no comentário, se eu estiver errado você me corrija, é que ela tem determinado foco de desenvolvimento que acaba propositalmente mesmo afastando as pessoas dessa questão da importância de se conhecer a construção dessa sociedade por meio dessas relíquias que você também citou aí. E quando você afasta o ser humano dessa posição, dessa prioridade ou desse caminho de se conhecer a sua história por meio do que está relatado lá nos museus, você também afasta
meio que indiretamente, mas de uma maneira proposital, a possibilidade de um pensamento crítico emergir, ou ser construído dentro dessas crianças, dentro dessas pessoas. Então, isso é um problema muito sério. Agora, sim, a Roseli faz, sim, atualmente as escolas não estão mais fazendo passeios como esse. Isso é muito ruim, porque se tem uma evolução e depois, essa evolução é brecada. Olha, o Carlos diz que muitas cidades não possuem museus. E o Arthur Augusto, seguindo o mesmo raciocínio do vídeo, é meio complicado as visitas, porque não são todas as cidades que têm museus próximos. E o Arthur, a logística também é complicada. Na minha escola, o passeio era só para Hopi Hari. Olha que coisa. São questões bem complicadas, porque quando uma escola, quando uma cidade, quando um país prioriza certas coisas por meio do currículo no qual trabalha, ele está ali dando pistas para a criação de certo grupo social, de certa sociedade. Olha que maluco esse negócio. E essas coisas, elas estão inseridas dentro do currículo escolar. E o currículo escolar não é apenas o conteúdo das disciplinas que são ministradas lá, não é só apenas aquilo que está na base BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Entendeu? Tem outras coisas que, direta ou indiretamente, também fazem parte dessa construção. Vejam, apenas uma afirmação uma afirmativa que ele coloca, uma observação que ele coloca dentro do tangente às questões relacionadas à sociedade capitalista pode abrir um leque de discussões dentro dessa perspectiva de museus. Tá legal? Então vamos lá. Mais uma leitura para mais um comentário. A Beatriz ainda fala aqui, e isso não só com museus, né? Parque ecológico, biblioteca, centro científico, ela dizendo que há essa substituição por outras questões que também são importantes, o lazer é importante, mas a gente precisa elencar uma lista de prioridades quando se pensa em uma educação crítica, né? Ou pós-crítica, né? Que avance para além do que propõe a escola, que dialogue com as questões do contexto sócio-histórico no qual se vive. Enfim, vamos lá. Eu acho que assim está começando a dar um bom caldo. Vamos ver. Aqui, o Carlos Davi fala também, a maioria das minhas excursões também eram só para parques de diversão, visando o lazer, não para o local visando uma ampliação de conhecimentos. Beleza, vamos lá, eu quero ouvir, vocês podem fazer como o Wellington fez, se preferirem a leitura dos relatos de vocês. César, tem uma questão também, essa coisa da gente não ter hábito de visitar museus. Por exemplo, eu fui em muita excursão assim na escola, no Museu do Ipiranga, no MASP, né, em São Paulo e tal. Parece que há um projeto para que essas coisas não sejam muito bem divulgadas, ou não sei, eu posso estar errado. Mas parece que, quando você vai, por exemplo, no Museu do Ipiranga, você vê muita documentação histórica ali, e umas coisas que eu fiquei impressionado ali, a captura de uma época ali, né? Eles montaram uma casa de época, um costume da época. Porque é uma coisa que te faz questionar, né? Você acaba tendo, quer queira ou não, um senso crítico das coisas ali. Eu acredito que essa questão da gente não visitar museus e não ser estimulado também as escolas, parece que é quase proposital, entendeu? Eu posso estar enganado, mas depois de você visitar um museu, como por exemplo o Museu do Ipiranga, você já tem uma outra ideia, você tem um outro pensamento. Você, com aquele contato com aqueles documentos históricos que tem lá,
tudo que tem lá, você fica muito além das aulas de história ali, né? Alguém quer fazer uma intervenção a partir dessa fala do Fabiano? Vamos lá, gente. Não é eu não tenho que ser somente o condutor. Nós todos temos as condutoras e condutores. Temos essa perspectiva aqui aberta. Vamos lá? Bom, eu vou aqui, já que vocês não fazem, eu faço e eu espero que isso vá mudando, né? Eu faço aqui vou fazer coro ao que o Fabiano coloca. Fabiano, certamente existe uma relação de intencionalidade aí, conforme eu falei anteriormente, né? Dentro dos governos que não estimulam esse tipo de visita, esse tipo de conhecimento, esse tipo de interesse à população, certo? Não é à toa, tá legal, que isso acontece, porque um povo bem informado é um povo que amplia sua perspectiva de criticidade, né? E se você tem oportunidade, por exemplo, nesse exemplo nesse ponto que você toca aí da documentação existente no Museu do Ipiranga como uma proposta de você rever o que te foi passado durante a história, as aulas de história no espaço escolar, é uma proposta crítica de questionamento, de interrogação das verdades que lhes são postas, né, dentro da escola. Então, existe um projeto de governo, sim, para fazer com que esse tipo de questão não avance, cara. Porque se fosse ao contrário, o estímulo a essas questões todas estaria cada vez mais sendo incentivado nas propostas de governo, quer seja em propagandas, quer seja principalmente no currículo escolar, quer seja na facilitação desses acessos, tá legal? Por meio, já comentaram aí no chat, de uma logística favorável, da disponibilização de transporte, enfim, não é à toa que essas coisas acontecem, gente. Se acontecem, existe todo um mecanismo que produz caminhos contrários a esse tipo de estímulo. Entendeu? Você tem plena razão, Fabiano. E é uma questão bastante ligada ao currículo, né? Ao currículo escolar. O que o currículo quer? Porque, assim, eu tenho uma visão, eu trabalhei e dei aula de currículo durante algum tempo, e minha visão em relação ao currículo era uma visão ligada a uma questão que eu chamo de lógica dos 3 Qs. Qs, né? A letra Q. Então, um currículo, ele vai primeiro pensar em qual tipo de sociedade eu quero formar. Primeiro Q. Qual tipo de sociedade eu quero formar quando você está estruturando o currículo? O segundo Q vai dizer o seguinte: quem são as cidadãs e cidadãos que têm de estar nessa sociedade para que ela seja do tipo que eu estou pretendendo. Beleza? O segundo o quê? Qual, quem. E o terceiro, quais conhecimentos eu tenho que ensinar a essas cidadãs e cidadãos para que eles se enquadrem dentro da lógica de sociedade que eu quero formar e essa sociedade que eu quero formar seja bem sucedida. Sabe? Então, as coisas não são feitas de maneira aleatória. Quando eu não estimulo a ida ao museu, quando eu não dou subsídios para que uma escola pública seja uma escola de qualidade,
quando eu não adequo o conhecimento, o conteúdo e as metodologias, as didáticas nessa escola pública para um público que começou a frequentar em massa a escola pública a partir de 1988 com a Constituição e deixo uma escola dentro de um formato excludente, elitista, meritocrático, mentiroso, o que eu faço? Eu não dou condições para que essa escola seja uma boa escola. Então, isso é um projeto que vem se estendendo durante muito tempo. E é muito mais fácil que as pessoas, por exemplo, agora nessa questão da Covid-19, do coronavírus, é muito mais fácil eu chegar e jogar a culpa nas periferias que fazem aglomeração, fazem isso, fazem aquilo, sem assumir a culpa enquanto governo de que eu não dei condições de educação e de construção cultural suficientes para fazer com que esses grupos percebessem o perigo dessas aglomerações e mais, tivessem condições mínimas para sobreviverem às sanções que a própria pandemia causou. Olha como a coisa é bem complexa, né? É bem profundo. E aí, eu vou... tem um comentário aqui da Ariane que ela falou que não entendeu. Deixa eu ver aqui por comentário, ou eu vi errado, mas eu acho que não. Na minha escola passei era Hopi Hari, exato, isso é verdade. Eu não sei. Ah, tá. Ela diz, eu não entendi muito, Ariane. Então, eu quero saber. Antes tem um comentário da Samantha em relação ao Hopi Hari. As escolas particulares ganham muito dinheiro para que se tenha o incentivo dos alunos irem. A comissão para a escola é alta. Tem isso também, Ariane, assim como uma grande parte das festas que são feitas lá. A Ariane diz que não entendeu, eu não sei se... Ariane, você não entendeu muito esse comentário da Samantha ou o que o Fabiano colocou? Isso é uma coisa. O Natan, mas isso não é meio contraditório? Já que as escolas querem formar cidadãos críticos, as visitas aos museus, parques ecológicos e centros científicos deveriam ocorrer com frequência. Sim, Natan, é bem contraditório, mas aí você vê a diferença entre o que se quer realmente e o que se propõe como perfumaria, que a gente chama, né? De maneira folclorizada, entendeu? A Ariane já diz, mas o senhor já esclareceu, beleza. O que o Fabiano tinha falado, sim. Então, é isso. Gente, poxa, vamos lá, eu acho que a conversa tá bacana, né? Apesar de que o meu parâmetro não quer dizer que eu esteja respondendo por vocês. Por favor, se coloquem. Se tem mais gente com o som aberto. Vamos lá. Professor? Olá, Beatriz. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Eu queria comentar essa parte sobre o que o Fabiano falou. Realmente, eu concordo muito com o que ele disse, porque, assim, o senhor esclareceu também, eu entendi. Quando eu tinha os passeios, né, na escola, era sempre para os melhores alunos, assim. Então, já não ia a classe toda, para os passeios mais legais, né, que era quando era museus em São Paulo, enfim. E isso acaba elitizando, né, tipo, só os melhores vão poder ir, a classe inteira não ia, era uma coisa assim. E realmente chega a ser a parte de hoje em dia não ter mais isso, tanto que o meu irmão ele estuda na mesma escola e ele não tem mais esses passeios, nem para os melhores. Eu vejo que o governo ele tirou muito disso, ele corta muito a verba e corta não só isso, a divulgação do que está acontecendo, né? Eu vejo que, assim, alguns dias atrás, eu estava comentando com a minha tia, ela queria que a gente fosse visitar o MASP, visitar alguns lugares em São Paulo, e aí ela estava falando assim, tá bom, vamos, procure aí e tal, e ela estava procurando, e ela viu bastante coisa, mas o que ela viu eram de coisas que já passaram, então, assim, não tinha novidade, tudo bem que a gente está nessa época de pandemia e tudo mais, mas até no começo da pandemia eu vi algumas notícias de visitas, né, entre aspas, assim, online. E hoje em dia a gente não vê mais isso, assim, pelo menos procurando não encontro tanto quanto encontrava antigamente, sabe? Terminou, Beatriz? Uhum.
Então, olha só que questão interessante você traz. Obrigado, Beatriz, pela participação. Ó, quando você fala nas verbas cortadas, e aí o Natan comenta lá em cima do contraditório da questão da escola formando cidadãos críticos e essas verbas detonadas. E a Roseli fala: o passeio depende de verbas vindas do governo na escola. Na escola onde estudava sempre tinha toda uma burocracia, tem essa burocracia. E a Roseli também complementa: o transporte, por exemplo, era bem complicado de se conseguir e não dependia só da escola. Você vê uma série de mecanismos indiretos sendo construídos para que, aos poucos, as pessoas vão desistindo dessas questões e deixem passar ao largo do sistema de educação. Olha como é perversa a coisa, né? E você fala e você também comenta um negócio muito interessante, que certos locais, certos governos, certos museus, certos centros de ciência, ou sei lá, eles passavam a ser mais difíceis de visitar porque o custeio era muito caro, né? E aí, aos poucos, ia se dando prioridade a um grupo socioeconomicamente mais beneficiado. E o grupo que precisava tanto quanto, e de repente até mais, por uma questão até de posição socioeconômica menos favorável, ficava no caminho. Olha que maneira bem perversa de se trabalhar a tal meritocracia, que, por exemplo, esse governo atual fala tanto, que é de uma maneira extremamente excludente. Vou explicar para vocês. O que é a meritocracia? É aquele regime onde você, pelo mérito, consegue galgar melhores espaços. Mas vamos pensar agora nesse mérito. Olha só. Imaginem que vocês têm uma filha e um filho que desde pequenininho estudaram lá no Colégio Objetivo, só para dar um exemplo de um colégio privado, né? E que outra amiga eu, por exemplo, tenha uma filha e um filho que desde pequenos estudaram em escolas públicas, tá legal? Desde da educação infantil até o final do médio, tá? E aí, todos 4 são cidadãos, certo? Todos 4 são cidadãos, seus 2 filhos e os meus 2 filhos. E eles vão tentar o Enem ou então o FUVEST, tá? Vamos fazer de conta que seria tudo um vestibular. E aí os 4 terão o mesmo direito a fazer a prova e tudo mais, só que a probabilidade dos filhos de vocês passarem é 1 milhão de vezes maior do que a minha, dos meus, né? Isso ninguém precisa dizer, por conta da programação que aconteceu em todo o ensino do Objetivo, que é um caráter propedêutico, ou seja, os caras entram lá, eles não querem saber se vai ser cidadão bom, ruim, que transforma ou não. Eles querem saber que vão preparar esses caras no caráter propedêutico, essas meninas, para eles passarem no vestibular e atingirem o objetivo que, na verdade, é dos pais, né, e das mães, né, das mães e dos pais. Tá? Enquanto na minha escola pública, dos meus filhos, o tempo inteiro, apesar de se dizer que o conteúdo foi o mesmo, apesar de se seguir uma base nacional comum curricular, 1 milhão de intercorrências aconteceram. Professores faltaram, as verbas não foram suficientes, a qualidade das turmas, por conta da aglomeração, ficava prejudicada, o material de apoio ao ensino não existia, ou existia de forma precária, o funcionamento de laboratórios era precário quando tinha, enfim, as condições das próprias crianças, as condições socioeconômicas, as impediam de chegar na escola com certa disposição, apesar da disponibilidade para aprender. São uma série de fatores que a gente nem tem como elencá-los
de uma maneira precisa aqui. Isso tudo vai ser o ponto determinante para indicar quem vai ser bem-sucedido ou não, dentro desse sistema meritocrático. E aí você me dirá, poxa, professor, me desculpe, mas seus filhos e os meus filhos, suas filhas e as minhas filhas, todos são cidadãos, todos são brasileiros e têm o direito à educação, ao acesso e permanência da educação, a partir do artigo 205, garantido na Constituição. E estudaram. Não completaram a educação básica? Eu vou dizer que sim. Mas olha só, para que eles tivessem o nível do pessoal que estudou no objetivo, poxa, eles teriam que ganhar mais, certo? Para poderem chegar nesse mesmo nível que eu citei. E aí, olha só que coisa louca. Você vai continuar a me dizer que as crianças tiveram as mesmas oportunidades de estudo. Eu digo, elas tiveram a oportunidade de estudo garantido pela Constituição, mas não foram as mesmas, por conta do ensino privado que é focado em 99% de sua intenção na preparação para esse exame lá na frente. Os meus que não tiveram essa oportunidade, eles transitaram em condições desiguais no sentido da passagem por essa educação básica. E isso vocês não podem negar. E aí eu volto naquela pergunta, poxa, os direitos são iguais, eles puderam se inscrever no Enem ou na FUVEST, eles vão fazer a prova no mesmo horário, com as mesmas condições locais para fazer a prova e tudo mais, porém com uma preparação muito inferior. Então, se você não institui um mecanismo de equidade dentro dessa perspectiva de igualdade, qual seria esse mecanismo de equidade? Preparar as minhas filhas e filhos de maneira tão eficaz quanto os que foram preparados nesse ensino, por exemplo, do objetivo. E aí, quando eles estivessem de maneira igual em questão de preparação, aí sim eu poderia dar um tratamento igualitário. Vejam que a meritocracia, nesse caso, é uma meritocracia em questão, em xeque, por conta de que as filhas e filhos de vocês tiveram mais oportunidades do que os meus. Então, eles não podem ser tratados como iguais. O mínimo teria que ser, eu teria de criar mecanismos para fazer com que os meus chegassem à igualdade e aí sim, depois, tratarmos como iguais. Daí são as políticas de ações afirmativas que têm a ideia de dar mais para quem tem menos, para aí sim, lá na frente, tratar como igual. Ou seja, essa meritocracia que está se falando aí é uma meritocracia furada, porque ela privilegia certos grupos. Eu vou pegar mesmo o exemplo da Beatriz. No começo, todo mundo, quando era mais popular, todo mundo ia. Mas os parceiros que exigiam, por exemplo, uma grana a mais, deixava quem precisava no caminho. Entenderam? É um mecanismo super complexo esse daí. E aí, voltando ao assunto da Beatriz, eu tive que dar uma volta para que eu me fizesse entender. Nós pensando nas questões voltadas ao que a Beatriz aponta como esses mecanismos que poderiam ser mecanismos de igualdade que ficam no caminho, uma sociedade que não dá, um governo que não dá as condições, lembrei agora, das verbas de custeio, as verbas que são ligadas à pesquisa, e aí numa escola, por exemplo, de educação básica, as verbas que ajudam na manutenção, as verbas disso, daquilo. Uma sociedade que não dá isso para as instituições públicas de ensino, um governo que não dá isso, é um governo que, aos poucos, está minando toda a condição de estrutura que essas instituições públicas de ensino têm para propiciar um ensino da melhor qualidade,
possível. Então, por exemplo, quando eles cortam as nossas verbas dos institutos e das universidades federais, as verbas de custeio de 18% para 2021, cara, daqui a pouco vocês não terão mais bolsas, a manutenção do campus será prejudicada, tá legal? As pesquisas serão prejudicadas à medida que você não tem fomento para intercâmbio. E o que acontecerá lá na frente? A qualidade dos institutos e das instituições federais, ou que sejam também as estaduais dentro dos seus governos, cairá. Entendeu? Essa qualidade cairá. E isso é um trabalho a longo prazo, cara. É um trabalho a longo prazo. Eu não estou fazendo aqui apologia contra o governo, eu estou fazendo uma fala a favor da educação e da educação pública de qualidade. Então, tudo, olha como a coisa é bem complicada e é bem intricada, uma dentro da outra, né? Quando você percebe que uma sociedade não incentiva a visita aos museus e a contramão do que sempre fala, que uma escola que vai formar cidadãos críticos e que não tem essas oportunidades, quando somente certos conhecimentos são trabalhados no conteúdo, puxa vida, gente, não tem como você não perceber essa política através das ações que o governo faz em relação à educação. Deixa eu te falar só um negócio, gente. Ficar só no chat, eu não consigo dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, eu tenho que pensar no meu raciocínio, não dá para eu ler tudo. Por isso que é importante que vocês se coloquem também. Tá legal? Salvo os problemas aí de conexão. Vamos dar uma olhada. Eu não sei, Beatriz, eu cheguei em cima do que você colocou tão bem aí. Será que dialogou? Me diz só um ok, me dá só um ok aqui. Sim, foi ok, viu? Beleza, Beatriz, vamos lá, o que escreveram. Olha só. Parei, transporte, Samantha. Eu estudei à noite e tive um passeio para a apresentação de teatro justamente com a professora de arte. A noite já é um período em que se exclui muito, e isso dentro da própria escola. Não precisa ir muito longe, a questão longe em questão do governo, verbas, etc. E mesmo assim ocorreu esse passeio. O pessoal da noite é muito prejudicado mesmo. A Ariane diz, isso quando o transporte era bom. A maioria das vezes era um transporte da prefeitura caindo aos pedaços. E a Beatriz diz exatamente, acho que deveria se pensar na questão da escola em si estar fazendo. Vi muitos passeios acontecendo em um só período, excluindo de outro. E não foi em questão de falta de verba. Onde eu morava, era comum fazer o dia da pizza em praticamente todas as escolas públicas para arrecadar dinheiro para fazer esses passeios. Porém, os eventos com rifas, esse dia da pizza, praticamente a cidade toda participava e o dinheiro era suficiente para comprar e vender elas e ainda ter lucro para bons passeios. Se o governo não está ajudando tanto, pode ver também a vontade da escola em fazer. O Bruno fala que muitas vezes as docentes pediam aos pais bolos, tortas para efetuarem sorteio, assim arrecadar verbas para trás de viagem. A Ariane diz exatamente, Samantha. O Bruno diz, festa junina aberta à comunidade era um dos eventos mais esperado pela escola, pois recebia várias pessoas, sim, verbas e metas eram cumpridas. A Ariane diz que a escola também é um lugar que não quer ter trabalho. A Samantha, na minha escola também existia coisas de rifa, sorteio para arrecadar dinheiro, porém o dinheiro era usado para, por exemplo, fazer viagem a Hopi Hari, mas sempre era para os melhores alunos, olha que louco, ou para a sala que mais arrecadou. Olha que sistema meritocrático perverso. Carlos Davi diz, o governo, a cada tempo que passa, menos investe em educação. Triste realidade. Vamos lá. Essas falas todas aí, que foram acontecendo ao longo da minha fala anterior. A meritocracia, ela estende seus tentáculos de exclusão por vários campos da escola, dentro da escola. Você vê, quando o dinheiro... Quem falou aqui...
assim, quando o Natan fala que essa verba era para os melhores alunos, que melhores alunos eram essas e esses? E aí vou tocar na ferida da matemática. Quais eram essas e esses melhores alunos? Eram os que se davam melhor em matemática ou em português? Isso daí já demonstra uma questão meritocrática bem cruel. E o cara que era bom na parte de história, de sociologia, de arte, não era o melhor aluno? Questões para vocês repensarem, já que passaram por isso. Outra coisa, essas e esses melhores alunos tinham certa autossuficiência, ou tinham auxílio, não sei como, para poderem avançar dentro das suas questões de ensino e aprendizagem. E as melhores, e as que não eram tão boas, e os que não eram tão bons assim, eles tinham todo o aporte pedagógico da escola com uma preocupação bem grande nesse foco de aprendizagem insuficiente, ou são colocadas de lado e deixa que a vida vai fazendo com que essa exclusão se concretize. Por exemplo, na educação matemática, as e os, que são muitos, que não vão bem na educação matemática, eles recebem por parte do corpo docente da escola a preocupação devida para poderem avançar dentro dessa estagnação que se dá devido a uma certa dificuldade em se aprender o conteúdo. Coisas a pensar. Será que as professoras e professores têm trabalhado no sentido de abrirem mão de uma única forma de se entender e aprender na educação matemática, procurando avançar para outros caminhos, levando em conta não somente as dificuldades dessas alunas e alunos, como também os contextos nos quais a escola, a família, as alunas e alunos, a comunidade local, a comunidade do entorno estão inseridas ou inseridos para, a partir desses contextos, a partir destas realidades, procurarem construir espaços de educação formal ou reformular os espaços de educação formal e atenderem com a atenção devida os espaços de educação não formal, considerando-os como espaços educacionais, e um trabalho com educação não formal dentro de espaços formais, fazendo desses espaços formais, como foi citado nos comentários do fórum e lá no texto, e inclusive lá nos vídeos, fazendo desses espaços formais espaços mais atraentes, no sentido de ensinar e aprender certos conteúdos, por exemplo, da educação matemática. Existe essa preocupação? Ou quando um aluno vem com um problema com uma equação que seja quase todo certo e errou num sinal ou errou numa multiplicação pequena, essa linha de raciocínio não é levada em conta e são desconstruídas todas as possibilidades desse aluno que nunca se deu bem na matemática passar a gostar, a se dar bem, a estabelecer uma relação de afeto maior com o professor e afetiva com a própria disciplina para poder fazer com que isso evolua. Se existe ou não espaços menos excludentes na medida que a gente coloca possibilidades de reencontros com a ciência dentro desses museus das exatas para que a matemática seja vista de outra forma. Enfim, são muitas as provocações que acontecem a partir dessa fala e desses escritos no chat que a gente tem que pensar, e principalmente vocês da educação matemática, que têm em suas mãos a dura tarefa de tentar se sobrepor a todo esse construto que formou a matemática como uma das disciplinas onde mais se reprova, onde se tem menos sucesso escolar. Muitas das vezes, e assim, com percentual de contundência muito grande, por conta de um ensino tradicional da matemática
que apresenta, ou seja, apresenta a matemática como uma coisa difícil, como esse grande monstro aí da mitologia grega e de todas as outras mitologias. É muito complicado. E o Natan fala aqui, geralmente, os melhores alunos eram escolhidos pelos professores que representavam cada classe. Olha que loucura! Quais eram essas e esses alunos, né? Na minha escola também havia essa exclusão. A condenação tirava a média, ou a coordenação, acho que é, né? Tirava a média de todas as notas, de todas as matérias, até o final do trimestre dos alunos, com a maior média indo nos passeios. Gente, nesse caso são todos, ou fica difícil de ser alguma coisa. Vamos lá, gente, eu quero ouvir mais vocês. Eu estou, assim... Aqui não vai fazer mais sentido ainda se além do chat a gente tem que ficar indo vocês falarem. Por favor, ajudem-nos. Não excluam a gente. Como eu havia dito, né, a meritocracia, no Brasil, ela tem aquela impressão de ser proposital mesmo. E ainda mais na questão política, dá a impressão que esse abismo está se aprofundando mais. Né? Quando você escuta no jornal que o orçamento de 2021 vai se cortar tantos por cento de instituições federais, entendeu? É uma questão assim a gente não, há pessoas que não têm condições, né, de pagar um ensino melhor, né, e vai assim para institutos federais, né, com esperança assim além de ser melhores, de estar, né, em nível com um estudante do objetivo, entendeu? Você vê que é um plano, entendeu? É um plano de quase que de exclusão das pessoas, né? Que querem se estudar, estar em par de igualdade, por exemplo, de um rapaz que vai prestar medicina, né, na USP, que estudou a vida dele todo no objetivo, e uma pessoa que estudou no IFE, por exemplo. Né? Então você dá um plano aí quase que mal mesmo, né, de exclusão social mesmo dos mais carentes terem acesso à educação de qualidade. Então, Fabiano, não é quase não, é um plano de exclusão mesmo, que já vige no Brasil desde quando começou a educação no Brasil, tá legal? E que vai se avolumando à medida que os governos vão avançando, né? 18% da verba, vocês imaginem como não vai ser difícil. E olha só que outra coisa, Fabiano e demais professoras e professores. Gente, ano passado, os resultados do desempenho das instituições com melhor ensino no Brasil, essas instituições não ficam restritas somente às instituições privadas de ensino. No ensino médio, gente, os institutos federais, eles figuram entre os primeiros lugares, mas isso não é divulgado. Olha que perversidade. Fala, Wellington. Ô, professor, assim, escutando o senhor falar, escutando o Fabiano falar, parece muito teoria da conspiração. Porque, assim, eu acho que eles lá dentro não têm inteligência ou capacidade suficiente para bolarem planos para melhorar o ensino no Brasil. Acabam fazendo as coisas por fazer. Por isso que está tudo jogado.
os caras não têm especialidade nenhuma, a maioria deles estão criando nossas leis, liberando verba ou não. Eu acho que é meio teoria da conspiração falar que eles planejaram isso. Eu acho que eles não sabem trabalhar. Eu acho que essa é a realidade. Eles não sabem, não estão preparados para estar ocupando o lugar onde eles estão. Não é meio que eles planejaram isso e estão fazendo isso para eles. Eu acho que eles não estão capacitados. Esse é o meu pensamento. Não sei se eu estou errado, sei lá. Wellington. Só a parte. Wellington, não tem essa de estar errado ou estar certo. É um pensamento crítico seu a respeito do que, por exemplo, eu estou colocando. Agora eu vou citar, depois eu passo a palavra ao Fabiano. Não é que esse governo em específico planejou. Veja só, Wellington, o que faz um grupo ser mais rico do que o outro? Ele acumular capital, ele acumular condições, etc, etc. Existe uma elite mundial aí, mas vamos falar do Brasil, uma elite economicamente com recursos acima de todos, que tem de manter o que a gente chama de status quo, o status das coisas. Porque, se as verbas começarem a chegar igualitariamente para todo mundo, para toda a população, e a população começar a pensar um pouco melhor e criticamente se opor a certas questões, essa população não vai ficar submissa às vontades ou sujeitas às vontades da exploração que acontece por meio dessas pessoas que têm mais poder. Entendeu? Então, assim, eu digo que não é só esse governo. Isso é uma coisa que, há muito tempo, o Brasil é um país que tem uma certa aristocracia, desde quando ele é Brasil, e onde existe um grupo muito grande de pessoas miseráveis e um grupo muito pequeno, muito ínfimo de pessoas com muitas condições, com muito capital. Sabe? Aí nesse meio transita uma classe média falida, os emergentes, mas isso dentro de uma perspectiva de volume populacional é muito pequeno. Veja, quando eu consigo colocar um governo que tem um grupo que preza ou que prima pela meritocracia, quando eu ajudo a fazer com que esse governo chegue no lugar que está, pensando que, por exemplo, olha, eu não vou usar máscara porque isso é uma coisa que não presta, ou então vamos falar do ministro da Educação. Não, a gente tem que acabar com essas universidades federais e tem que ser tudo por meritocracia, porque lá só se planta maconha, só se faz orgia, entendeu? Eu tenho que acabar com esse negócio de Fundeb, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu estou, mesmo sem competência, no mínimo eu percebo que, poxa, se eu corto verbas, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu corto verbas da educação e continuo com as minhas verbas de gabinete, com esses 10 mil, não sei quantos mil cargos, e com essas emendas parlamentares servindo como moeda de troca, distribuindo isso para o pessoal dentro de um orçamento, uma emenda parlamentar que não vai trazer benefício a todo mundo, tá legal? Que tem um caminho de desvio, aí ultrapassa um pouco a incompetência. Se eu percebo que as coisas não mudam, ou então se eu chego e olha, não, vou dar agora um auxílio emergencial, e aí eu vou estender meu auxílio emergencial porque o pessoal precisa mesmo, e antes eu criticava, por exemplo, Bolsa Família, ou então os programas de mobilidade social. São todas questões de você colocar na balança, entendeu? E aí, fazendo alusão ao filme do Mel Gibson aí, Teoria da Conspiração, que é super interessante, é antigo, mas é super interessante para todo mundo ver, né? Que no final ele descobre mesmo que existe um negócio. A gente pensar que não é esse governo, nem o passado, nem outro. São resquícios de uma construção de pensamento que vem no Brasil desde quando o Brasil passou a ser explorado como colônia. É o pensamento do colonizador. Ou seja, não há como você, dentro do pensamento deles, pensar numa sociedade mais igualitária.
Porque se eu penso numa sociedade mais igualitária, o exercício de poder que eu tinha com você a partir da questão de um acúmulo de capital que me traria acúmulo de poder, ele vai cair. Entendeu? Se, por exemplo, todo mundo tem uma renda mínima, eu não vou chegar no fim do ano e vou fazer uma festa que vou distribuir cestas básicas para o Natal sem fome, porque essa pessoa já conseguiu adquirir uma verba suficiente para chegar no Natal sem fome durante o ano inteiro. Então, aquilo que eu dava de esmola não serve mais. E aí, não vou mais acalmar a minha consciência de deitar no travesseiro. Olha, eu fiz alguma coisa pelo próximo. Eu que sou tão rico, tenho uma concentração, um acúmulo de capital tão grande. Então, é nesse sentido, entendeu, Hélito? Mas sua observação é bem-vinda e estamos aí. O interessante justamente é isso. Esse debate, essa questão do confrontamento de ideias. Vamos lá, Fabiano, a palavra é sua, desculpe-me. Não, é que ele falou sobre a questão de ser teoria da conspiração. Eu não acredito que seja, cara, pelo seguinte: quando você tem um presidente de um país, um representante de um país como o Brasil, falar que a universidade pública faz pouca pesquisa, pouca ciência e fala lá na época da entrevista na Mackenzie, entendeu? Ou então você tem um ministro da educação que foi mais contra a educação e falando até mentira. Você não tem como falar que isso é teoria da conspiração, entendeu? Você não... Pode ser assim, eu acredito que seja imprestáveis para o serviço público, né, para comandar essa máquina, né, da educação. Mas você falar que é teoria da conspiração, enquanto tem coisas aí acontecendo, corte de verba, gente falando besteira que em universidade só se planta maconha e se faz orgia. Sei lá, eu estou no IFE há um ano e poucos meses. Eu não vi lá num cantinho que tinha um pessoal fumando maconha ou fazendo orgia em alguma sala. Sim. Entendeu? Então você para pensar, não é teoria da conspiração. Fabiano, Oi, pode falar. quando eu quis dizer teoria da conspiração, é que existem muitas pessoas falando que existe um plano, que o governo quer deixar o pobre mais pobre, e eles querem sempre, o rico está sempre em cima e o dinheiro é tudo para eles. Eu digo assim, a culpa disso tudo que está acontecendo não são deles, não, são da gente. Foi a gente que escolheu esses representantes. Então, se eles estão lá, eles não estão preparados para estar. Você acha que o nosso presidente está preparado para estar lá? Você acha que o ministro da Educação estava preparado para estar lá? Que formação que ele tinha para ser o ministro da Educação? Que formação que tem o nosso presidente para ser um cara que vai representar eu, representar você e todos os outros? Eles não sabem o que eles estão falando. Para mim, eles não sabem. Pelo que eles falam, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu acho que pessoas que a gente está colocando para representar a gente não estão no nível que deveriam estar para nos representar. Mas realmente, porque muita gente fala, o governo tem um plano. Não, a gente está colocando essas pessoas lá, somos nós. A gente não tem que colocar a culpa neles, somos nós que estamos escolhendo esse tipo de gente que está lá. É isso que eu quis dizer, entendeu? Mas... Não, tudo bem, eu entendi. Não, complicado, é assim, quando começou as eleições e tal, isso, o que prejudica muito a questão do povo é assim, a gente não é um povo politizado, entendeu? A gente acabou votando pessoas assim, eu não votei, porque eu conhecia quem era o Bolsonaro. E outra, que faltou, talvez, nas pessoas, era um pouco de politização também. De você conhecer quem é que você vai votar. Um cara que fala abertamente que ele é a favor de ditadura e fala os impropérios que ele fala, as besteiras que ele fala, cara, já era para você ter um pouco de desconfiança e saber quem é, entendeu?
as pessoas votaram porque não queriam mais o PT. Mas, porra, colocaram um cara que é um incompetente, entendeu? Será que as pessoas não pararam um pouco para analisar, para pensar, para se politizar um pouco? Mas você tem razão, realmente, tem pessoa, a gente acabou colocando ele lá, achando que seria diferente. Olha só, tem muita coisa aí em jogo, né? Quando o Fabiano fala, olha, eu conhecia e por isso eu não votei. Foi até o meu caso também, até pelo que ele propunha que era totalmente contrário aos princípios que tem, no sentido de pensar um governo democrático e menos excludente. Isso daí é uma coisa. E agora, o Wellington, eu tenho muito medo da questão da gente falar, pô, a gente não sabe votar, entendeu? Porque tem isso que o Jonatas fala, o negócio que até os candidatos não são tão bons, são péssimos. Quem que você vai escolher? Outra coisa. Aí é que eu te digo, quando eu falo existe um projeto de governo, não é desse governo, é um projeto que vem desde a colonização. Porque se as pessoas não têm consciência de certas coisas, sabe, elas não vão ter como se politizar e escolher uma coisa melhor para si. Se a maioria da população não consegue terminar com excelência a sua educação básica, se a população não tem acesso a museus para questionar, confrontar a sua história, se a população não tem acesso à informação e por conta até da formação que nós oferecemos enquanto professoras e professores, ficam no meio do caminho reprovadas em português ou matemática ou em quaisquer outras, entendeu? Se a escola não é vista como um lugar estimulante, se a escola não é vista como lugar estimulante, ela está sendo construída para ser dessa forma. Então não é uma coisa feita de maneira aleatória, entendeu, Wellington? Quando a gente se diz que projeto de nação, eu vou pensar num currículo. Lembra que eu falei? Aqui está gravado aí, tomara que tenha ficado, porque o nosso papo está bem bacana. Da lógica dos 3 Qs, que sociedade eu quero formar, quem são as pessoas que têm que estar lá dentro e quais são os conhecimentos. Se eu quero formar uma sociedade que não seja crítica, que não me dê trabalho, que não seja pensante, eu vou ter que ter certos cidadãos lá dentro, certas cidadãs lá dentro. E vou ter que passar certos conhecimentos. Então, é muito duro quando você fala, Wellington, que o pessoal não estava preparado para governar. E eu tenho que concordar contigo mesmo, e a gente pensa assim na questão da figura central, né, do nosso governo, e vê as coisas que vê, e parece até que a gente está naquelas discussões quando é moleca na rua, um xingando o outro, um falando de qualquer forma, ou então quando eu penso somente num grupo da população e esqueço que o Brasil tem 210 milhões de habitantes dentro de uma perspectiva de diferenças enormes, eu fico muito preocupado, eu fico triste. E quando a gente percebe à medida que não acontecem essas coisas todas que nós falamos, e ainda mais enfraquecendo as únicas instituições que produzem ciência, que são federais, que são gratuitas, que os institutos passam a ter o status de universidade de 2008 para cá. Tá legal? Qual era a intenção daquele governo na época? Era ampliar o acesso e permanência à educação pública de qualidade. Se foi feito da maneira certa ou errada, eu não sei. Mas eu sei que aumentou significativamente o número de universidades. As universidades federais não davam conta. Então, os institutos passaram a dar conta. E existe um projeto nos institutos que é um projeto de verticalização do ensino. Olha que legal. O cara vai entrar no ensino médio e vai sair com doutorado. Isso já acontece em Pernambuco, acontece acho que em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em outros estados aí. E aí, não estou dizendo que isso daí foi o mérito do governo passado, não, estou dizendo que o Instituto criou um corpo, criou uma ideia de educação e fez com que isso daí acontecesse.
sabe? E aí, é muito complicado. Assim, ó, por exemplo, a Samantha falou, existia matéria de educação moral e cívica e o SPB que foi tirado. Samantha, agora você me desculpe, eu estudava naquela época. Titi avô aqui está com 58 anos. Na década de 70, de 1970, isso acontecia, eu estava na educação básica. Entrei na educação básica em 1967 e fui na educação básica até 1978, eu acho que foi, 79. Cara, o SPB, Educação Moral e Cívica, era o que educação moral e cívica? É ciência que estuda os deveres e costumes do Brasil. Era tudo para você adorar a pátria amada mãe gentil, governada pela ditadura. Devemos amar os símbolos nacionais, a bandeira nacional, não que não devamos, mas era uma coisa voltada para a obediência única e exclusiva daquele governo, Samantha. Isso eu posso dizer que eu sou testemunha ocular e auditiva disso daí. Então, quando os caras vêm agora com um discurso desse e vocês não vivenciaram aquela época, dá a impressão até de que quer se criar um sentimento ufanista, de amor maior pela pátria, mas não é isso, cara. Tá legal? Era muita coisa. Por exemplo, a Débora está dizendo aqui, ó, a realidade é que a qualidade de escola pública tem potencial para serem as melhores do mundo. Sim. Temos recursos naturais, clima favorável, se usarem dinheiro público de maneira responsável, seria possível utilizá-lo para a busca de conhecimentos fora e dentro da sala de aula. Acredito que o brasileiro, consciência política está sendo moldada. Não é possível continuar como estamos. Eu percebo que nosso acesso à história do Brasil pela escola pública foi feito de maneira não reflexiva e não crítica, né? Jonatas, não sei, mas acho que a escola não poderia ser mais independente, que a escola não poderia ser mais independente do governo. Que a cada 4 anos mudamos de governo, cada governo tem seus ideais. É meio complicado pensar na continuidade se a visão da educação muda a coleção. Acho que, Jonas, você quis dizer, não sei, mas acho que a escola não poderia ser mais independente do governo, né? Isso daí também é outra coisa. Então, gente, estamos num nó aí. E aí, assim, não sei se é pior ou se é a única esperança, ou a única motivação, talvez é uma das poucas possibilidades, é de ter. Eu aposto tudo nos professores de matemática que estão saindo do Instituto. Quer ver? O que acontece, o Fabiano está dizendo aqui que o SPB, a Organização Social Política do Brasil, era para respeitar a ditadura. Sim, verdade, era desse jeito mesmo. Quer ver o que acontece nesse negócio aí desse ensino e tudo mais voltado para essas coisas? Existe um plano de governo numa certa gestão. 4 anos depois, conforme falou aqui o Jonathan, entra outro governo e o plano muda e volta-se a estaca zero. Gente, se a gente pensar com mais malícia, a gente vai perceber que as coisas estão construídas para que seja dessa forma mesmo. E aí, quando a gente vê uma gestão que dura 3 mandatos, por exemplo, como a gestão do PT, eles acabam também incorrendo em erros pesados que fizeram com que o pessoal fizesse aquele voto antipetismo, mas que foi um voto que acabou ferrando mais ainda com o resultado que deu. Mas é assim, altos e baixos. E aí, voltando àquele argumento do Wellington, de que é bem complicado quando nós colocamos essas pessoas erradas, aí, Wellington, eu te sugeriria que talvez você pudesse pensar na questão de que se o povo votou assim, é porque foi numa onda de uma reflexão rasa a respeito do que estava acontecendo, sabe? E acabou dando no desastre que deu. Vamos ver aí para frente o que vai acontecer, porque é assim, ó, lá tinha um papo lá no Rio de Janeiro, no tal Piscinão de Ramos, não sei se vocês já ouviram falar, que era assim, Piscinão de Ramos, cada mergulho é um flash. Pô, cara, o governo é assim, a cada dia vem uma coisa nova, principalmente na educação, né, cara? E na economia, sei lá. Enfim, né? São essas questões. Aqui o
o Jonatas fala, o problema é que a educação é mais comandada por políticos do que por educadores. Jonatas, olha, é muito triste, porque avança-se ou não na educação de acordo com a demanda criada pelos governos e pelos políticos. E o político que não está pensando numa educação de qualidade, não. Ele quer que se dane, cara. Ele está pensando em garantir. Pô, os caras, na metade do mandato, já estão se preocupando com a reeleição. De todos os níveis. Sabe, o poder municipal, estadual e federal. É assim, cara. Sabe, o executivo também é uma coisa triste, né? Mas, se as crianças, isso eu repetirei sempre, têm uma única e última chance, essa é com vocês. Professoras e professores de matemática que certamente mudarão essa concepção. E de maneira paulatina, bem devagar. E um dia essa coisa vai se amplificando, né? Sei lá, alguém tem mais colocações aí para esse debate inflamado? Vejam que a visita ao museu trouxe, né? Olha quanta reflexão. Olha como se constrói uma educação crítica. Olha como a gente tem que ponderar 1000 possibilidades, 1000 argumentações. Olha. Ô Bruno, muito legal. Muitas vezes me sinto desafiado nesta área de educação, mas tenho muita esperança ainda. Bruno, volto a lhes dizer, talvez vocês sejam a única e a última chance dessas crianças poderem pensar criticamente e dentro da educação matemática, por que não? A educação matemática está aí como uma área pensante, não somente na questão do raciocínio lógico matemático, mas de um raciocínio que se expanda dentro das mais amplas perspectivas do pensamento humano. Sabe, a transformação emerge dessas possibilidades geradas pelas aulas de educação matemática. À medida que você vai tentando ao máximo esgotar todas as possibilidades de ajuda a essas meninas e meninos que não vão bem na matemática, você está ampliando a possibilidade de uma educação crítica, de uma mudança, de que lá na frente eles não errem no voto, ou tenham menos probabilidade, aí falando da matemática pura, né, de errar, entendeu? Aí diz o Bruno, a escola me parece que tem receio de enfrentar a realidade da comunidade. O Bruno tem medo de enfrentar porque ela foi moldada dentro dessa perspectiva. Repito, a lógica dos 3 Qs. O currículo quis formar uma sociedade e construiu cidadãs e cidadãos para tanto. E para construí-los dessa forma, fez com que certos conhecimentos fossem ensinados em detrimento de outros. Porque com aqueles conhecimentos, eles conseguiram dar andamento a esse projeto de sociedade, pois construíram cidadãs e cidadãos para habitarem a sociedade que eles previam. Né? Assim, a escola me parece que tem medo de enfrentar. É difícil, a escola não enfrenta porque ela não é uma escola combativa. Não, é uma escola, por exemplo, na minha época, a escola que a Moral e Cívica e a SPB colocava-nos num lugar de doutrinamento. Você não pode ir. Gente, ir de encontro nem a favor, não. Aí, contrariamente, hein? O pessoal traduz errado isso. Você não pode ir de encontro ao que o governo fala. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, se alguém cismasse de dizer que o pai de vocês era comunista e denunciasse por exército, o cara era sequestrado e um abraço e sumia, cara. Se achava que tinha perigo para a ditadura, sumia. Era bem por aí, sabe? Você não podia ter uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui, cara, de alto nível, de criticidade, onde muitas opiniões acontecem, sabe? Gente, vocês não têm noção. O negócio era
perverso. E aí, pessoal, eu acho que deu bom caldo essa discussão, né? Acho que a gente esgotou. Vocês têm mais alguma coisa a colocar a respeito do texto e uma intersecção entre o texto e as propostas lá do vídeo? Por favor, me ajudem. Uma questão que é passar dessa importância do museu, né, para desenvolvimento de uma consciência mais crítica, por exemplo. Uma vez eu fui numa mostra do MASP que tinha um quadro de um pintor espanhol que ele viveu na época do Brasil Império e pintou. Eu não sei se quem conhece já ouviu falar de A Redenção de Can. Ele é um quadro extremamente pintado, né, óbvio, né, pintado naquela época e tal, mas ele tinha uma proposta de quase darwinismo social, que era o embranquecimento das mulheres negras, né, tendo seus filhos com homens brancos, uma questão de embranquecer. E eu lembro que era novo, eu não tinha entendido aquele quadro, né? Depois, o professor de história que veio me falar. Eu falei, caramba, eu achei um quadro bonito e tal. Eu não sabia que ele falava tanto, né? Então já desenvolveu assim, eu lembro que era jovem, então isso ficou na minha mente, desenvolveu bastante essa questão da questão racial no Brasil, a questão do embranquecimento dos negros. O quadro ele fala muito disso, né? O quadro ele retrata isso. Então, uma senhora negra, a filha dela, né? Provavelmente ela era uma negra escrava, teve uma filha com um homem branco e o marido dessa filha dela era um europeu. E a criança, através da miscigenação, era branca. Um quadro que me chamou muito a atenção na época, né? Uma professora de história que me explicou o que significava aquele quadro. O museu ele tem essa questão, né, de você criar uma crítica, né, sobre a época, sobre as coisas, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar a redenção de Can. Só um minutinho. É esse mesmo. A senhora negra, a filha dela segurando uma criança branca, filha dela, e um europeu, né? Um homem branco europeu. Então, gente, poxa, muito bom, Fabiano. Muito bem lembrado, uma sacada muito legal para a gente fechar até a nossa discussão do Modesto Brocos, né, o pintor espanhol. Veja, olha só, vocês sabem por que é Can, a redenção de Can? Se não sabem, me antecipo. Veja bem, uma das origens do racismo, a origem do racismo religioso, e isso é bem trazido pelo professor Kabengele Munanga. Ele diz o seguinte, que ele trabalha com o mito de Can. O que é mito de Can? Depois do dilúvio, tá legal? Eles param num monte, param para descansar, Noé ele vai para um canto, deita,
e deixa exposta, eles falam as suas vergonhas, né? O Khan vê e comenta com os irmãos e começa a zombar. Os irmãos vão e falam, caguetam, né? Caguetam o Khan para o Noé. E aí o Noé chega e fala para o Khan o seguinte: olha, o Khan era o filho negro, tá legal? Do Noé. Ele falou assim: ó, você, os seus descendentes e todas as gerações sofrerão todo o desprezo do mundo por conta disso que você fez comigo, etc, etc. Então, vejam, um direcionamento bíblico, religioso, judaico-cristão, justamente para a raça negra, para colocá-la como inferiorizada, como se fosse um estigma, uma praga, que o fato de uma coisa ruim, o fato de ser negro, por conta da fala de Khan. Então, quando ele coloca a redenção de Khan, você vê, ó, tem 3 gerações. Primeiro, a escrava, né? A mulher negra lá, aparecendo, agradecendo aos céus, a filha dela, que já é mestiça, tá legal? E a neta, ou neto, não sei o que é aqui, não dá para definir exatamente, que é um menino ou uma menina branca. Olha só o significado, o sentido. Provavelmente a professora deva ter falado isso com ele. E por que a redenção? Dentro daquele momento, a política higienista e eugênica no Brasil era vigente, por conta de um cara chamado Gabineau, que trazia essa proposta de embranquecimento do Brasil. Ele dizia que se o Brasil não se desenvolvia, Débora, Khan sem... Isso mesmo, Jafé, muito obrigado. Dizia que o embranquecimento levaria à evolução, que o Brasil sofria da degenerescência de ter tantos negros presentes, porque na época pós-abolição da escravatura, eram pelo menos 3 milhões de negros aí circulando pelo Brasil e tudo mais, e enfim... Olha só que coisa louca. Então, quando ele coloca a redenção de Khan, ele sai daquele... Ele quer dizer o seguinte, ó, o que é fazer uma redenção? Na verdade, é se libertar, entendeu? É resgatar a coisa bonita, é um resgate do gênero humano, entendeu? Voltado ao grande, a Jesus Cristo, entendeu? O que te livra de uma situação difícil é a salvação. Então, o que acontece? Isso é uma questão bem, conforme isso daí, eu busquei até o exemplo lá do que diz o dicionário Antônio Rocha, para ilustrar essa fala a vocês. Então, isso daí é o exemplo do que queria dizer o quadro, que é um quadro de cunho extremamente racista. E que o fato de você estar lá no museu, de você ter contato com isso, por exemplo, colocou essa informação de extrema importância e de maneira crítica no arcabouço cultural e teórico do Fabiano, por exemplo, e de outras tantas crianças, né? Ou adolescentes ou adultos na época que viram. Então, é de fundamental importância essa questão da educação crítica. Olha só, um texto sobre educação, sobre o espaço não formal de conhecimento, sobre educação, sobre a questão dos museus. Olha o que ele deu para a gente, né? Então é isso, gente. Eu acho que encerramos por aqui. Obrigado, Débora, pela grande colaboração, né? Khan sem Jafé, muito bom. E eu acho que a gente fecha por aqui. Pode ser, gente?